O Inter ontem lá, jogou pouco, jogou menos? Pedro, eu acho que duas coisas da enquete, elas se encontram. Em primeiro lugar, o Inter faltou pernas ontem. O Inter ontem não tinha explosão de um time que pudesse empurrar o adversário para o seu campo. Em segundo lugar, eu acho que o Juventude soube lidar com o Internacional. O que o Juventude fez, ou o Roger Machado fez? Ele proibiu o Allan Kardec de jogar. Allan Patrick. E aí, o Allan Patrick, desculpe. E aí o que aconteceu? O Inter perdeu a criatividade. Teve algumas oportunidades muito claras com o Valência, né? E o Valência de novo desperdiçou. Mas muito menos do que vinha tendo. E isso é mérito do Roger. O Roger sabe que o grande problema a ter pela frente é o meio-campo do Internacional. E aqui no Beira-Rio não vai ser muito diferente, ele vai povoar o meio-campo. Só que eu acho que vai terminar em Grenal, sim, senhor. Taticamente, Pedro, eu diria o seguinte, que o que o Roger conseguiu fazer, eu concordo com o Guerrinha, é um combo, assim, o Inter jogar muito menos do que vinha jogando. É que o Roger conseguiu marcar, sabe aquele momento, assim, que a bola, o Inter retoma a bola e ele rapidamente troca passes e abre o campo para atacar? Ali o Roger agiu. O Arangues nunca conseguiu ter liberdade para fazer esse passe, o Maurício também, o Allan Patrick ali no coração, no meio. Ali que ele conseguiu marcar, o que é muito difícil. Então o Inter foi retirado da sua zona de conforto. Mas eu acho que teve uma questão física que ela só diz respeito ao Inter, ela não diz respeito ao Juventude, porque o Juventude também jogou. Não viajou, mas jogou. O que a gente tem que olhar aqui é o seguinte, a ideia do Inter era, quando o time titular não conseguisse ter aquele padrão, o banco entrar e dar uma resposta. E isso não aconteceu ontem. Os jogadores descansados não conseguiram melhorar o Inter. Os dois jogaram realmente no meio da semana. Mas, além da viagem, o Inter teve que fazer força contra o Nova Iguaçu. Concordo. O Juventude não, né? O Juventude pegou um adversário que normalmente era papinha. Uma mão com açúcar, né? E passou bem por cima. Mas vai ser dois bons jogos, Pedro. Eu acho que o Grêmio liquidou a fatura com o Caxias, mesmo o Grêmio tendo muito pouco poder de fogo. O Grêmio melhorou do meio para trás. Mas o Caxias eu não vejo capacidade para reverter o resultado. E acho que no Beira-Rio a conversa é completamente diferente, com dias de folga aí, descanso, perninha no lugar. O Internacional também vai ultrapassar o Juventude. E aí, Potter? Eu acho, Pedro, que tem um combo de questão física, sim, o Inter sentiu, mas muito agravado porque o Juventude fez um jogo extremamente físico e tem a ver com a estratégia montada pelo Roger, né? O Jadson, para mim, foi o melhor jogador em campo, o Jadson do Juventude, porque ele impediu o Inter de jogar na origem. O Jadson era o cara que saía para marcar o Arangues. E em todas as bolas que o Arangues dominava, ele estava em cima. E ali ele matou no nascedouro o jogo do Inter, porque o Inter sai com os três ali de trás, bola no Arangues e aí começa a articulação. Então, com essa estratégia do Juventude de marcar a saída de bola do Inter e de botar o Jadson em cima do Arangues, ele praticamente isolou o Allan Patrick e o Wanderson da partida. Vamos ver, Potter, o que tu achou? Pedro, eu acho que tudo isso conta, né? Claro, adversário, jogar fora de casa, mas eu não senti o Inter na melhor concentração possível pro jogo. Eu lembro de uma frase do Klemer, de por que o Inter perdia pro Juventude e quando é que o Inter passou a parar de perder. Inclusive golear de 8 o Juventude. Foi quando começou a tratar como um clássico Inter e Juventude. Porque Inter e Juventude teve uma época na década de 90 que virou um clássico de verdade. Sim, e o Juventude tinha melhor time que o Inter, diz passagem. Em muitos anos ali o Juventude tinha melhor time. Eu não sei se o Inter tratou ontem como clássico. Eu acho que, claro, pesou a perna, mas o poder de concentração dos jogadores não estava do tamanho de um jogo de mata-mata, né? E quando não naturalmente surgiu a vitória, quando Nova Iguaçu, naturalmente a vitória surgiu, certo? Ontem, como ela não surgiu, isso começou a atrapalhar, eles ficaram impacientes, eu não senti um Inter concentrado para um tamanho de jogo de semifinal. Eu vi um jogo muito parecido com esse do Potter, senão o mesmo, Pedro. Boa tarde, amigos. Tô de volta. 6 meses de férias, o Cabeção. Não, férias é licença pra vida do campo, sabe? E agora te arrumaram uma viagem pra Europa e depois a Olimpíada. O Zé tem férias urbanas. Eu preciso conversar com o Léo.
a empresa viabilizou. Aí é o seguinte... esperando com o chimarrão aqui. Então, aí eu já tô com o meu aqui também, vamos fazer Não, chimarrão não, bota churrasco, bota coisa boa aí, paeja. O Zé não bebe, ele vale pra tomar um vermute ou uma sangria. Não, mas a gente mas Pão duro. eu sou um cara adequado aos anfitriões. Muito bem, o Mas jogo. o jogo é o seguinte, eu vejo muito parecido com o Potter, porque eu não uso assim, por exemplo, o Inter tá de salto alto contra o Juventude, não vi isso. Mas eu vi um salto médio, também não vi autossuficiência. O Inter Não viu o salto. não vi salto, mas eu vi aqueles efeitos do salto alto, que é aquela coisa, tu vai na dividida, as ganha, mas tu não ganha, ou tu ganha e não tem consequência. Tu tá com a cabeça assim, não, mas na próxima eu vou fazer o gol. E o Inter ficou muito tempo nisso, e quando viu não ia fazer o gol, porque o Juventude, aí vem o lado Juventude. O Juventude estava proposto e disposto a não deixar o Inter jogar, a neutralizar aquilo que é forte no Inter em termos de individualidades, e conseguiu no jogo. Então causou no Inter algumas más atuações que a gente não está acostumado. Então não foi soberba colorada, de longe disso, mas foi dentro do que o Potter falou, me pareceu o Inter desconcentrado. Mas por que o Inter Isso estaria porque ele ligado tava fora da contra zona de o Nova conforto Iguaçu, por deles, exemplo? Porque no jogo... O Inter estava fora da zona de conforto dele. O Juventude tirou o Inter da zona de conforto. Porque o Inter estava acostumado a, com 15, 20 minutos, fazer o gol, controlar o jogo, e o Juventude não permitiu isso. E só não fez porque o centroavante do Inter perdeu 3 gols. Não? Sim, teve isso, mas é que o Juventude tirou o Inter dessa zona de tranquilidade dele, e sim, o Inter em alguns momentos acelerou o passe. E teve outro ponto. Quando que vocês viram o Inter jogar com bola direta? A Juventude fez com que o Inter saísse da sua característica. E aí, para completar, o mercado, para mim, o zagueiro do Inter fez a melhor análise. Nós vamos ter que aprender que em alguns jogos a nossa ideia não vai se impor, e nós vamos ter que jogar buscando a segunda bola, que é a bola viajada e disputar o centroavante na frente. E ao mesmo tempo, nessa mesma entrevista do mercado, bem boa ali pro Fernando Becker, ele deixa escapar que o time não tava no seu 100%. Assim. Mas por quê? Não só físico. Essa é a questão. Por que o Inter jogou com o foco, pegando essa tua lógica ali, tá? Que eu acho que tem um pouco. Por que o Inter contra o Nova Iguaçu estava focado? E o Nova Iguaçu é um bom time, tanto que a gente viu o que ele fez com o Vasco. Ele também tentou marcar o Inter, tirar o Inter da zona de conforto, mas ali o Inter conseguiu dar uma resposta, inclusive física. Sem dúvida, para mim foi o jogo mais desgastante que o Inter teve. Por que daí nesse jogo aqui... pode ser isso. Porque eu não vi o Inter dessa maneira aqui. Porque olha a cara do Valência, por exemplo, nos gols perdidos, que são gols... Por um cara do tamanho do Valência, da qualidade, são gols assim... Mas ele repetiu o jogo com o Fluminense, né? Não, mas a reação é diferente, Pedro. A reação é que assim, são gols perturbantes no jogo contra o Fluminense, e que seriam perturbantes no jogo de ontem, se ele fosse jogo único. O Valência sai, é o natural, como se no próximo eu faço. Não fez, não teve... Eu acho que isso aí é feito de ter um segundo jogo, ser no Beira-Rio. Acho que tem isso, é aquela coisa. Eu vou fazer o gol, nós vamos ganhar. E não ganhou. E o jogo, a lesão atrapalhou ele, né, Zé? Aquela batida no pé tira ele completamente do jogo. E ali a gente tá com 30 minutos. Mas teve lance antes. Mas acho que ele errou antes. Ele errou antes, é. Não, ele errou um lance antes. Mas a batida Léo, no pé tirou ele completamente do jogo. Com toda humildade, eu sei que é rotativa a audiência de rádio, eu vou ter que repetir uma frase do meu pai, né? Desculpa, seu Luiz Ney. Ele tem absolutamente o melhor diagnóstico de por que o Ener Valencia está jogando no Inter. Por causa desses gols perdidos. Ele ganha de todo mundo na corrida. Sim. De todo mundo na força. É inteligentíssimo jogando bola. Tem uma jogada que ele tá impedido, que ele caminha para abrir espaço para quem tá chegando na direita. Ele acerta tudo. Ele tem um defeito: definição de jogada. Ele erra mais gol que a maioria. Mas é um porque se ele grave, tem um combo completo, é absolutamente impossível um jogador com um combo completo como o Ener Valencia estar no Inter jogando. Não, ele estaria na Europa, assim, tranquilamente. O Valência é que ele consegue... assim, para fazer um gol, ele precisa às vezes criar 3, 4 chances, mas ele cria as 4 chances. Aí daqui a pouco ele faz o gol, mas ele perde muitos gols. Mas ele se coloca em condições de fazer, às vezes, individualmente. Esse é o mérito dele. Deixa eu convidar o CCD para ir embora para casa, já são 17 minutos de programa. Tu não falasse ainda, tu não vai participar do programa? Não, é que na verdade, tudo, Pedro, que eu falei foi antes, né? Foi antes? Tudo que aconteceu ontem eu já sabia. E eu disse aqui nesse programa, eu disse que o Inter ia ter muitos problemas com o time do Juventude. Teve muitos problemas. O Inter, e eu tô lamentando, eu tô triste hoje, porque o Grêmio deixou Caxias do Sul lamentando o resultado. Lamentando. Sim. O Grêmio deveria ter matado lá com 3 de diferença, quando estava melhor no jogo, me arrumaram uma faltinha estranha e um golzinho estranho. E o Inter ontem tem que comemorar, ou no caso comemora
o 0x0, tinha que ter perdido o jogo. Perdido o jogo. Porque o enfeitado Internacional, quando encontrou um adversário que resolveu brigar pelo jogo e pela bola, sofreu muito para empatar com o Juventude. Muito. O seu Roger ontem deu um nó no Tchatcho Ancelotti, mas um nó que ele tá até agora amarrado lá no tanto que foi 4x0 o jogo. Não, foi 0x0. Tá. Foi 0x0. É o primeiro nó do 0x0 da história. Foi 0. Primeiro nó do 0x0. O Léo, quinta-feira, o senhor Leonardo Oliveira disse que a evolução do Juventude que ele não tinha visto, que o Juventude não teria nenhuma chance de fazer enfrentamento. O Roger, Leonardo é godesista. O senhor Adroaldo Guerra, filho, nosso queridíssimo, disse o seguinte... Também conhecido por Guerrinha. Disse o seguinte: o Grêmio tem que tentar voltar vivo. Quem voltou vivo foi o Internacional. Mas e a gente? O Grêmio voltou resolvido. Tá, mas e quem